Z, Maurício Barros, Magno Nunes e você. Alô, nação São Paulina, tudo bem? Pois é, hoje um dia especial, véspera de um grande jogo amanhã no Morumbi às 16 horas. O São Paulo recebe o Colorado, o Internacional, e o jogo promete. São duas equipes em momentos distintos. O São Paulo já perdeu nesse Campeonato Brasileiro, busca um pouco mais de solidez. O Colorado já está melhor. O Colorado tem 7 pontos e terminou também o campeonato passado Brasileirão na vice-liderança, foi vice-campeão de 2002 e mantém o trabalho do técnico Mano Menezes. Para falar dessa partida, eu estou aqui com o meu parceiro, meu companheiro, Magno Nunes. Olha ele aí. Magno, você está bem? Estou bem, Maurício, e você? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo. Hoje a gente tem um convidado especial para falar do Colorado, para a gente saber como é que vem esse time treinado por Mano Menezes, que tem Alan Patrick em ótima fase, e outros jogadores muito interessantes, como meu xará, Maurício. A gente vai falar bastante desse Inter que vem por aí, e depois, claro, vamos falar do nosso tricolor Magno Nunes, que tenta recuperar Caleri a tempo de jogar essa partida. Caleri que teve dengue, eu já falei, eu estou esperando o dia que o São Paulo está numa fase que os caras, olha aqui, ó, Luciano tá fora, por quê? Peste bubônica, Rafael não pode, porque pegou escorbuto, sabe, essas coisas que não existem mais, o São Paulo parece que ressuscita, o cara pegou dengue, ficou fora e custa caro. Olha, ele é um jornalista fantástico, mora em Porto Alegre, meu amigo, trabalhou comigo muitos anos na revista Placar, era o nosso principal colaborador com matérias do Inter, matérias do Grêmio também, e depois de trabalhar muito tempo na Zero Hora como repórter, fundou o Vozes do Gigante e hoje tem seu próprio canal no YouTube, que é o Leandro Bess. Que prazer receber o Leandro. Tudo bem, meu amigo? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Maurício, obrigado, Magno, um abraço para vocês. E eu quero dizer o seguinte, se eu tivesse nascido em São Paulo, eu certamente seria São Paulino, porque até hoje aquele time do Tele me encanta assim profundamente. Que timaço aquele, que timaço. Que timaço. Todos temos saudades, né, Magno Nunes? Ô, tempo bom! Eita, nós! Ó, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero pedir para você que está aqui ligado com a gente no 3D, já deixar o seu like, já pegar o link do nosso vídeo e espalhar nos seus grupos de WhatsApp para a gente poder alcançar mais gente, e deixe seu comentário, deixe seu palpite, fala o que você acha desse jogo contra o Internacional, tudo mais, o que você espera para essa partida de amanhã no estádio do Morumbi. Inclusive, você vai no jogo? Se você vai no jogo, você vai ser o nosso enviado especial. Só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 11 99404 8391. A gente bota ao vivo aqui, ó, na tela, no nosso pré-jogo mais animado do Brasil. E seguinte, eu estou em ambiente hostil, o pessoal deve estar ouvindo os passarinhos, porque eu moro próximo à natureza, mas eu moro no centro de São Paulo também, então é um caos. Então eu vou silenciar o meu microfone antes de eu falar, para ficar bonitinho o áudio, porque o meu áudio não é dos melhores, tá certo? Mas é isso, prazer estar aqui com o Leandro, vamos aí destrinchar este Internacional. Tomara que o Leandro dê umas dicas boas pra gente, né, Maurício? Porque senão lascou, hein? O time do Mano Menezes, depois de um início de ano um pouquinho conturbado, né, Leandro? A eliminação precoce no Campeonato Gaúcho. Parece que o time vai tentando pelo menos aproveitar ou reviver o futebol que apresentou no ano passado. Tem uma explicação para essa oscilação de início de ano? Primeiramente, agradeço demais o convite de vocês, tá? E, por favor, também, como disse o Magno, né? Também se inscrevam no meu canal também. Vão lá, procurem o canal do Beza Barbado. A gente fala de Inter, mas, enfim, também gostamos de São Paulo, gostamos de falar de futebol. Mas, pessoal, o Inter vive há 2 anos uma montanha-russa, tá? O Inter não ganha nada, tipo, literalmente nada há 7 anos. Campeonato do ano passado, o Gauchão, o Inter começa com o Cacique Medina, o treinador argentino, né, que agora há pouco também estava no Vélez, uma inventada, assim, sabe? Aquelas, como a gente chama, uma pardalice da direção, da cartolagem, né? Inventaram um técnico. Aqui nós vamos buscar inventar o Cacique Medina, o tal do Cacique Medina. Péssimo treinador, péssimo. O Inter consegue perder o Campeonato Gaúcho para um Grêmio que vinha da Série B, um Grêmio que vinha estraçalhado financeiramente, consegue perder o campeonato. Aí traz o Mano Menezes logo depois da primeira rodada do Brasileirão. Aí o Inter começa uma recuperação, acaba o ano como vice-campeão brasileiro, né, mas bem distante do Palmeiras, né, bem atrás do Palmeiras, e o Inter começa esse ano com o mesmo elenco, com o mesmo técnico, porém com
com jogadores muito abaixo daquilo que poderiam estar rendendo. E o Inter voltando a sequer ir à final do Campeonato Gaúcho esse ano, mais uma decepção muito grande, então é uma montanha-russa. Aí começa a Libertadores, começa mal na Libertadores, apesar dos resultados serem pelo menos ok, e no Brasileirão também, bons resultados, mas com o time não jogando o que a torcida espera que a equipe jogue. O Internacional vem de um empate muito sofrido, né? No finalzinho do jogo, o Nacional fez aquele gol de cabeça. Ninguém esperava no Beira-Rio e o Mano Menezes ficou marada, dizendo que o time tem que aprender a encerrar os jogos. Ou seja, você está ganhando, está faltando 5 minutos, tal. Argentiniza, né? Claro. Segura e tal. Um bom resumo. O que acontece? O Inter começa, os primeiros 30 minutos era assim, ó, sem exagero. Era para estar 4-0 para o Inter. Teve um pênalti não marcado no Mercado, tem o gol do Mercado de cabeça, tem um lance patético, não sei se vocês chegaram a ver, há um cruzamento na área e o Wanderson mergulha, enfia a mão, ele dá um tapa na bola, mas não é nem aquela mano de Deus, sabe? É um tapa escandaloso, uma cortada de vôlei que ele dá na bola. E o Maurício tá entrando, o teu xará, tá entrando atrás, sem goleiro, sem zagueiro, sem ninguém. Então o Wanderson tira o gol do Maurício. E depois o Wanderson ainda perde mais o gol, cara a cara com o goleiro, literalmente cara a cara. Era para estar 4-0 com 30 minutos. E aí o Inter faz um gol, e esse é um problema do Inter, o Inter faz um gol e bunda para trás, todo mundo recua. O Nacional fez o Zabala, o gordinho do Nacional, fez um gol de Neymar. Não sei se vocês lembram, anos atrás, 2011, Libertadores, o Neymar faz um gol assim no Inter, sai costurando do meio campo até dentro do gol pela Libertadores. Foi assim o gol do Nacional, o empate. E aí o que acontece? O Inter é um time que, também para vocês ficarem atentos para isso nesse jogo de domingo agora no Morumbi, é um time que morre fisicamente no segundo tempo. O Inter tem gás para 45 minutos, depois o time acaba fisicamente. Por que tem isso? Sequência de jogos, mas também tem a questão da preparação física, que a gente vem criticando há muito tempo. Há muito tempo a gente vem criticando, desde a saída do Flávio de Oliveira para o Corinthians, a preparação física do Inter fez assim, ó, caiu, mergulhou para baixo, uma montanha-russa, estava lá em cima e veio para baixo o carrinho. E, sobretudo, o Inter tem dificuldade com os acréscimos. Perdeu o Grenal assim nos acréscimos, tomou o gol do Caxias assim nos acréscimos, no Gauchão, tomou o gol do Nacional nos acréscimos, e a gente vinha alertando, durante toda a semana a gente falou, ó, o Nacional ganha os jogos nos acréscimos. Ganhou assim do Metropolitanos, lá em Caracas, ganhou assim do Independente Medellín, em Montevidéu, e empatou assim com o Inter também aqui no Beira-Rio. Então o Inter fisicamente é um time muito desgastado, e tem agora uma maratona em seguida, depois de jogar no Morumbi, não para mais, jogou praticamente há 3, 4 dias, e, como ali no início tu falasse, Maurício, o teu xará Maurício vai a campo, mas é possível que, aliás, é muito provável que não joguem Alan Patrick, Vitão e René, todos por desgaste físico. Então o Inter deve ter, no mínimo, esses 3 desfalques aí sendo preservados, esses 3 jogadores, para o jogo do Morumbi. O Inter sai feliz da vida com o empate do Morumbi, posso dizer isso para vocês. Ô Leandro, eu assisti o jogo contra o Flamengo e eu vi um Internacional dos velhos tempos. Time rápido, jogadas de profundidade, marcação forte no meio, time ligado no jogo, tomando decisões corretas, 100% ali no objetivo da vitória. O que me dá a impressão é que quando não são jogos dessa magnitude, com equipes muito fortes, o Inter dá uma largada, deixa aquela coisa meio que, o jogo vai acontecer naturalmente. E isso me dá essa impressão, principalmente você falando sobre os jogos sendo decididos no final, né? O Inter acabando entregando alguns jogos ali nos acréscimos. O psicológico do Inter tá precisando, então, dar uma repaginada ali, porque eu via uma equipe com o Abel, uma equipe muito concentrada também, uma equipe que ia atrás dos resultados, não ganhou aquele campeonato brasileiro por uma bola, por um gol que foi anulado por impedimento ali no finalzinho da partida contra o Corinthians, que poderia ter dado o título. Mas eu vejo um Inter, então, agora que está mais desatento do que nunca. Será que o Mano Menezes não está conseguindo transmitir esse senso de urgência aí para os atletas? E como que será que os jogadores vão se comportar no Morumbi, que provavelmente deve receber 45 mil torcedores? Puxa vida, vai ser uma pressão a mais. Eu acho que além do psicológico, Magno, aliás, bela camisa, parabéns pela camisa, além do psicológico, tem a questão também do cansaço. É aquela coisa, quando tu já está cansado, nem a cabeça funciona mais direito, né? Então, acho que tem muito disso também. Claro que, além da questão mental, o Inter é um time que muitas vezes se abala. Contra o Flamengo, foi o que eu digo da montanha-russa. Contra o Flamengo, a gente foi lá em cima. Puxa vida, agora vai. Aí, no próximo jogo seguinte, já é lomba abaixo. O Inter, eu não sei se vocês vão lembrar, talvez o Maurício,
que acho que regula mais com a minha idade, vai lembrar, quando se dizia no passado que o América do Rio era grande contra os grandes, pequeno contra os pequenos, lembra dessa história? Lembra disso? Sim. O Inter é mais ou menos isso, é gigante contra os gigantes e pequeno contra os pequenos. Dá uma apagada, uma desligada, assim, uma desmotivada até, dependendo do jogo, e os caras desligam. Contra o Nacional, gol aos 35, 37 minutos do Depena, faz 2-1, vira o jogo, faz 2-1, como o Maurício tinha falado, Argentina é o jogo, acaba o jogo, nada. O Inter continua jogando, batendo bolinha para cá, bolinha para lá, até tomar o gol. E é isso, às vezes, e a questão do Flamengo é televisão para todo o Brasil, o jogo às 11 da manhã, todo mundo assistindo, era o único jogo daquele horário. Então dá uma outra ligadeira no time, né? Agora, contra o São Paulo, claro, deve também equilibrar a questão da motivação, a questão de ter de buscar. Porém, o time vai estar desfalcado em virtude desse desgaste físico. E aí, como eu disse para vocês, o Inter, assina agora um empatezinho no Morumbi. Em termos de criação, o Alan Patrick vem sendo o grande jogador dessa equipe, ao lado do Maurício, né? Nas duas pontas, um mais experiente e um mais novo. O que o Mano, na ausência do Alan Patrick, quais são as saídas que o Mano tem para escalar essa equipe? E como você acha que o time vai jogar no Morumbi? Se vai sair para o jogo ou se vai ter um pouquinho mais de cautela, jogar fechado, Leandro? A tendência, Maurício, é que o Inter coloque um volante a mais em campo. Aí fica o Maurício na criação e possivelmente Campanharo, que é um volante gaúcho que estava na Turquia, chegou agora, Campanharo, Johnny, que está voltando de lesão, e o Depena, uruguaio. Meu uruguaio também, o Depena, o Depena consegue transitar bem assim, digamos, entre camisa 5 e camisa 8. E na frente também o alemão, eu esqueci, o alemão é outro, também deve ser poupado também por desgaste físico. Um centroavante grossão, assim, o alemão vamos lá, um Serginho Chulapa, assim, né? Um cara mais vontade que talento, né? Mas aí a questão ou o Inter vai com PH e Wanderson na frente, são os dois velocistas, né? Ou o Luiz Adriano, ex-Palmeiras, né? Ex-Inter, ex-Palmeiras, e que está numa fase péssima, fase horrorosa, que sai vaiado quase todo jogo, e aí com o Wanderson também na frente. Mas é um jogo que o Inter gosta de jogar, por quê? O Inter vai dar a bola para o São Paulo e vai para a reação. Vai ser um jogo reativo do Inter, o Inter adora jogar dessa maneira. O Inter detesta ter de atacar, mas adora ser atacado para poder contra-atacar. Então eu acho que o jogo, eu imagino, vai ser esse. O São Paulo em cima, o Inter se defendendo e puxando contra-ataques ou com o PH e o Wanderson na frente, ou é um pouco o Luiz Adriano e com o Wanderson e o Maurício. E esse perfil Maurício... de jogo, Magno? Eu ia falar isso agora, Maurício. O Leandro ele tá achando que o São Paulo vai sair. Vai sair com quem, amigo? Não tem quem saia. Então, assim, o Inter vai dar bola pro São Paulo vai dar bola pro Inter e vai ficar 0x0 a partida, pelo jeito. Porque, olha, eu vou te falar, viu? Ô, Leandro, tem uma discussão aí que tá rolando, que é o seguinte, né? Kehler ou John? Ou seja, o Inter, além de estar com todos esses problemas, preparação física, montagem do elenco, ainda arruma sarna para se coçar com essa indefinição, se é o Kehler ou é o John o titular. Na sua visão, quem deveria ser o titular do Internacional? Eu acho que o Inter deveria buscar um terceiro goleiro, um veterano, sabe? Um cara assim, os grandes títulos do Inter sempre foram com goleiros veteranos. Lá atrás, Manga, Benítez, Gato Fernandes, Klemer, depois Pata Bolanzieri / Renan, né, em 2010, enfim, os grandes títulos sempre tiveram goleiros veteranos. Acho que os dois, tanto o Kehler quanto o John, são muito verdes para o que o Inter precisa, até mesmo para comandar a zaga. Porque daqui a pouco tu tem que ter uma certa hierarquia, para daqui a pouco dar uma bronca num cara como o Mercado, por exemplo, num cara como o Bustos, num cara como o René. E o Inter é um time mudo, é um time que não se comunica. E acho que o goleiro veterano faria muito bem ao Inter. Nesse momento, o Kehler está num momento muito instável. Até quem deve jogar no Morumbi é o John, tá? Deve ter esse... O Mano tem feito, às vezes, a europeia, assim, né? Nas Copas joga um, no Brasileirão joga outro, enfim. Mas o John tem só 3 jogos pelo Inter, mas é que ele deve jogar no Morumbi, por sinal. Mas eu acho que o Inter, para o meu gosto, o Inter buscaria um veterano para o gol. O Kehler falhou muito no jogo contra o Nacional. Até os gols que o Inter tomou, acho que ele não teve muita culpa. Foi mais culpa da defesa do que dele. Mas ele larga uma bola, literalmente no pé do atacante do Nacional, e o cara bota a bola na arquibancada. Mas era assim, errou de grosso. É um lance assim que deixou todo mundo assustado. Tanto que a torcida pegou muito no pé dele depois do jogo, enfim, pedindo o John como titular. O Mano não confirmou ninguém como titular, mas o Mano abriu a disputa para o gol. Né, para não aquela coisa, não querer queimar nenhum. O Inter já queimou, o Inter vem de
ter queimado 3 goleiros recentemente. Danilo Fernandes, das Corinthians, né? O Marcelo Lomba, que agora está no Palmeiras, e o Daniel, que era a prata da casa, que entrou no lugar do Lomba, depois também se queimou, foi vendido para os Estados Unidos. O Kehler é o quarto nessa hierarquia, nessa leva aí. E também não tem a confiança da torcida, realmente não vem jogando para passar confiança. Então, nesse momento, o John joga no Morumbi. Se o John for bem, daqui a pouco tem chance de ficar. Mas é que o Inter vai ter tanto jogo agora em maio, tanto jogo, que é bem possível que vale esse revezamento. Mas, para o meu gosto, insisto, eu buscaria um veterano para o gol. E o São Paulino sabe muito bem o que é não ter um goleiro seguro e confiável, né? É verdade. Pela primeira vez, desde o fim da carreira do Rogério Ceni, o São Paulo tem um goleiro em que não só a torcida confia, mas o time confia também, né? E tem sido decisivo o Rafael, depois de tantas experiências que o São Paulo fez. Leandro, eu queria que você falasse do grande nome desse time, o meu xará, o Maurício, quer dizer, o nome ascendente dessa equipe colorada. Ele chegou a ser pretendido pelo Red Bull, né, que já tinha levado o Praxedes, né, outro meio atacante canhoto e tal, mas felizmente para o Colorado conseguiu segurar, né? O Maurício é engraçado, Maurício, porque ele naquela semana ele volta a parecer Inter e Flamengo, né? Ele entra, muda o jogo, faz o gol da virada, depois e 48 horas antes, mais ou menos, antes do jogo contra o Flamengo, o Inter deixou de vendê-lo para o Red Bull Bragantino, porque o Bragantino bateu na casa dos 6 milhões de euros limpos para o Inter, né? O Inter tem 50% dos direitos. Bateu na casa dos 6 milhões e não quis aumentar. O Inter, com 7,5, 8 para ele, vendia o Maurício. Então, faltou 1,5 milhão, pelo menos, para o Red Bull levar o Maurício naquela semana. Não vendeu e o preço foi lá em cima agora, depois daquele jogo. O fato é que é um cara novo, né, um jogador jovem. Até a seleção paraguaia, ele tem o pai dele tem parentesco com paraguaios, então a seleção paraguaia queria naturalizar o Maurício para jogar pelo Paraguai. Até ele não aceitou, enfim, não quis, mas foi uma questão do ano passado essa. E o Maurício agora é o grande cheque em branco do Inter. O Inter precisa vender algum jogador no meio da temporada. É possível que seja o Maurício para ser entregue no fim do ano. Então ele é o grande armador do time nesse momento, na ausência do Alan Patrick, realmente. E o Maurício é uma história curiosa. O William Potker foi contratado, né? Vocês lembram que o Inter foi disputar o Potker, né? O Potker foi goleador do Paulistão, enfim, vinha do goleador do Brasileiro também. O Potker não deu certo aqui. Não deu certo e o Inter acabou negociando o Potker com o Cruzeiro em troca do Maurício. Então, a torcida até brinca nas redes sociais, agradecendo demais ao Cruzeiro pela grande troca da história do Inter. O pessoal brinca, né? Maurício por Potker. E realmente é o grande nome do Inter. E mais um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês, o John também entra para tentar melhorar a bola aérea do Inter defensiva, porque é simplesmente um desastre. O que vai para cima da bola, o que vai para dentro da área do Inter, em cruzamento, geralmente é do adversário. Ô Leandro, eu estava aqui puxando pela memória, né? E é engraçado quando a gente não acompanha o time, como a gente fica com uma falsa simetria sobre os atletas. Eu achava o alemão incrível. Eu achava, nossa, esse cara é muito bom. Por quê? Eu vejo os melhores momentos e eu sempre vi ele despontando ali como um jogador decisivo, um jogador de marcação ali na frente, sempre de pressão e posse de bola. E aparentemente ele não é esse jogador que o torcedor coloque essa confiança, né? O cara que vai salvar o Inter dessa situação. E eu lembro quando o Inter trouxe o Tyson, eu falei, se o Inter conseguir fazer uma gestão de elenco ali legal, vai conseguir o Tyson vai conseguir potencializar os outros atletas, né? Você não acha que está faltando para o Inter trabalhar um pouco mais essa questão psicológica dos jogadores? Porque eu vejo o alemão, que não é um craque, como você falou, é um jogador voluntarioso, mas que tem vivido mais baixos do que altos nessa temporada. O Tyson não conseguiu se encaixar ali, por causa até mesmo da pressão de voltar a ser um ídolo e tudo mais. O Inter não está precisando trabalhar um pouco mais nesse sentido e pensar no treinador não só como um tapa-buraco, porque eu vejo aquela coisa, né? O Mano Menezes é o Celso Roth da vez. Deu problema, chama o Mano Menezes. Todo time é assim, deu problema, chama o Mano Menezes. Mas não porque o cara vai fazer um grande trabalho, porque ele vai fazer pelo menos o arroz com feijão. Será que o Inter não está precisando entender o tipo de jogo que ele quer e trabalhar com um treinador para desenvolver isso daí, talvez até trazendo o Abelão para fazer essa gestão, para ser um cara que conhece o DNA do Internacional. Eu tô dando dica pros caras aqui, Maurício Barros, tá tudo errado nesse canal aqui, meu. O que você acha, Leandro?
Não, mas tu tem razão, até o Inter acabou de contratar um psicólogo, um rapaz que agora me fugiu o nome dele, esteve trabalhando no Atlético Paranaense, enfim, trabalhando no Santos, acho que no Palmeiras também ele passou, mas contratou faz 2, 3 semanas, um psicólogo para ajudar o grupo também. Mas tu tem razão nesse ponto, Magno, porque o Inter tentou fazer isso de modificar ou recodificar o DNA da equipe quando trouxe o Kudê, anos atrás. Porém, o Kudê acabou brigando com a direção, acabaram se desentendendo e ele foi embora. E aí o Inter entrou nessa vibe Corinthians, né? Tu vai do Cuca ao Roger, passando pelo Luxemburgo. Né? O Inter buscou o Ramírez lá no Deportivo Del Valle, aí depois trouxe o Cacique Medina, e quando achou que ia ser rebaixado no Brasileiro, trouxe o Mano Menezes correndo. Então é mais ou menos isso, é aquela boia de salvação, né? Atirou, estava se afogando e jogou a boia para salvar pelo menos. E aí o Mano começou a fazer esse trabalho. Porém, o Inter esse time que tu não sabe se ataca, se defende, não sabe exatamente qual é o padrão do Inter. Não tem um padrão. O padrão é que o técnico define. E cada técnico que o Inter trouxe nos últimos anos tem um perfil diferente. Então é bem o que o Corinthians que aconteceu com o Corinthians, por exemplo, também. Tu não sabe quem tu busca, tu não define um padrão de jogo que tu quer, tu define pelo técnico. Mas sem dúvida nenhuma, o Inter é um time que precisa resgatar, eu acho, muito da sua história, sua história de jogo, da maneira de jogar, porque nos últimos anos são anos de derrotas, né, são 7 anos sem ganhar nada. O Inter é um time confuso, muito com relação a como jogar. Leandro, então escala o provável Inter deste domingo. Quem que você acha que vai começar essa partida? Vamos lá. Possivelmente John, né? Santos, vocês conhecem. Bustos, que tinha perdido a posição para o Igor Gomes, que é um jogador que estava no Barcelona B e um zagueiro improvisado lateral, mas estava jogando melhor que o Bustos. Mas enfim, John, Bustos, possivelmente a zaga ali dos dois veteranos, o Moledo e o Mercado. E na lateral esquerda está o Olara, que é um menino da base. O meio-campo deve ter Campanharo, Johnny, Depena e Maurício, né? Um meio-campo mais defensivo. E na frente, PH, o Pedro Henrique, né? E Wanderson ou o Luiz Adriano e Wanderson. Tem um menino que é muito bom também, que há horas eu falo nele, e sempre que entra, muda o jogo do Inter, e daqui a pouco pode vir a ser exagerando, tá? Um novo Yuri Alberto, mas exagerando. Porque a gente viu pouco dele ainda. Chama-se Luca, é um menino que veio do Ceará, veio para a base do Inter também, e já está aqui um bom tempo e agora começa a ter algumas chances. Ele pode aparecer no segundo tempo de repente também. Ou se o Mano enlouquecer, já coloca ele no campo direto para começar a partida. Mas a tendência de ataque é Luiz Adriano e Wanderson ou Pedro Henrique e Wanderson. Mais ou menos essa formação do Inter, e eu insisto com vocês. O Inter sai satisfeito demais se conseguir um empate no Morumbi. Eu queria que você contasse para o Leandro o que nós passamos em Tolima e São Paulo. Vamos falar do tricolor agora. Olha, rapaz, porque é o seguinte, né? A gente jogou o grande problema é que a gente jogou de igual para igual com o Tolima, e o Tolima é muito ruim, muito ruim. A gente sofreu demais ali. Só que cara, não tem imaginação. Às vezes você olha no jogo e você fala, meu, e aí? Quem que vai pegar essa bola aí? Ainda bem que a gente tem ali o Arboleda, que é um cara que tá com uma filosofia ainda passada, que tem uma ideia de jogo, que como a bola sempre passou muito pelo pé dele, ele sabe distribuir bem ali o jogo do São Paulo. Mas eu quero destacar um negócio. Eu falei de DNA do Internacional, e eu acho que a gente precisa falar um pouco também sobre como os clubes pararam de ter o seu jogo característico. Você vê, entre Inter e Grêmio, eu sempre vi o Grêmio muito mais força, muito mais marcação, muito mais fechado. O Inter, mais talento, mais jogadores rápidos, mais time que chegava ali com um futebol mais bonito. E isso foi se perdendo nos últimos anos, justamente porque você não preserva o jeito dos clubes jogarem, né? No São Paulo também tem um estudo muito legal, vou até depois compartilhar com o Maurício Barros para ele dar uma olhada, que fala sobre o DNA do São Paulo, desde a sua fundação, como as equipes jogavam e como elas se complementavam para ter um tipo de jogo coeso, né? Então falta muito disso. Então a gente às vezes vê um São Paulo e Tolima onde não tem ideia nenhuma de jogo. É um bumba meu boi. E a única coisa que o Leandro falou, e eu acho que a gente pode tirar de lição e tentar aproveitar no jogo do Inter, é a bola aérea. Só que se o Caleri não jogar, vai ficar mais difícil ainda. Então, eu acredito que o empate no jogo do domingo vai ser bom para o Inter, vai ser bom para o São Paulo, porque eu não vejo caminhos para uma vitória contra uma equipe do Internacional que tem o Mano Menezes, que agora está com essa mentalidade de segurar o resultado. A gente pegou o Inter no pior momento possível,
que é justamente esse, o time que está vacilando e a gente vai precisar passar, inclusive, por essa insegurança do Internacional, o que vai tornar o jogo cada vez mais difícil, Maurício. Então, assim, eu acho que vamos ter um jogo muito complicado e vai ter que ser por uma bola, torcer para o John não estar num dia inspirado, porque se for igual contra o Tolima, um time sem imaginação, e o São Paulo não tem jogadores de drible, né? Aí vai ficar cada vez pior, né, Maurício? Pois é, foi muito preocupante a partida contra o Tolima, e o São Paulo ser dependente de um centroavante, que é um centroavante, ele não é um centroavante hábil, né? Um centroavante de presença diária, de uma capacidade de conclusão muito grande, e também um guerreiro, um jogador que é muito importante para o desafogo do time lá atrás. O Calleri segura a bola, faz pivô, briga, e o São Paulo não tinha ninguém que colocasse a bola para dentro do gol. E o São Paulo vive uma crise de ser quem seria o segundo jogador para colocar a bola dentro do gol, que é o Luciano. O Luciano está muito mal, né? Desde acho que no final do ano passado. O ano passado nem foi um ano tão ruim em números, mas esse início de ano aqui, o Rogério tentando colocar ele como meia, Leandro, ele não rendeu e até agora não recobrou a confiança. Então, mesmo com dengue, mesmo não estando 100% recuperado, eu acredito que o Calleri vai sair jogando. E daí sim, o São Paulo pode, de repente, ter como arma algo que vinha sendo até muito criticado, que era o excesso de cruzamentos na área. Eu tenho notado uma evolução do São Paulo em relação ao jogo terrestre. O São Paulo tem jogado mais com a bola no chão. Isso tem sido uma coisa positiva com essa chegada do Dorival Júnior. Mas o São Paulo não tem um articulador. O melhor meia que o São Paulo tem é o Rodrigo Nestor, um jogador que ainda busca a sua consolidação. Ele ainda é muito novo e já tem recebido uma responsabilidade muito grande, ainda mais com a lesão de quem vinha sendo o melhor articulador do São Paulo, que era o Galopo, que se lesionou gravemente. O São Paulo tem uma espinha dorsal hoje, que é o Rafael, goleiro, que tem sido uma figura importante, o Arboleda, que voltou, isso é uma grande coisa, né? Eu não sei até porque ele jogou lá na Colômbia com o Tolima, mas enfim, se ele não tivesse jogado, talvez o resultado não teria sido um empate, sim uma derrota, porque ele tirou bolas importantes. Tem Pablo Maia, que é um garoto da base, jogando muito bem, voltando a ser titular do time, e você tem o Calleri lá na frente. E o Nestor é o jogador que tem sido responsável pelas armações. Mesmo o Michel Araújo, que veio do Fluminense, que teve um bom começo, é um jogador que tem sido instável. E o São Paulo, para você ter uma ideia, Leandro, tem como uma figura importante hoje um jogador que teve uma carreira bem mediana, que veio do Atlético Goianiense, que é o Wellington Rato. No Atlético Goianiense ele tinha companheiros que tinham mais futebol até do que ele. Né? O caso do Jorginho, o camisa 10, que está no Sport hoje. Entretanto, o Wellington veio e tem merecido a confiança, porque ele tem entrado muito bem. Mas o São Paulo vive uma crise de qualidade no seu futebol. E daí eu queria ver se a percepção que vocês têm aí no Rio Grande do Sul, o São Paulo viveu essa crise com a demissão do Rogério. Dorival chegou, ele é um bombeiro, e é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, mas o Dorival é a paz. Mas a percepção, aí eu te pergunto, do torcedor de São Paulo, acho que ele está mais de olho nos 45 pontos. Não sei se vocês aí têm essa percepção de como São Paulo piorou em relação ao ano passado em termos de perspectivas. A gente sempre tem o São Paulo aqui em alta conta, né? Até pelo histórico contra o Inter, né? Grandes confrontos, saudades daqueles jogos, eram grandes jogos. Ano passado, o São Paulo Inter no Morumbi foi um horror de jogo, né? O São Paulo ganhou 1-0, se não me engano, mas foi um jogo muito feio. Foi um jogo muito feio, né, Mal? Mas eu não vejo o São Paulo com esse risco dos 45 pontos, tá? Eu acho que o São Paulo, no mínimo, sul-americana para cima. Pelo menos que eu vejo assim, ao longe, né? Acho que tem times, por exemplo, como o Santos, sim, o Santos, para mim, corre riscos. Acho que corre risco. Eu vi o Santos e Grêmio aqui em Caxias do Sul, nossa senhora, o Santos fraquíssimo. Há anos que eu não vi o Santos tão fraco. Mas com relação a só o Dorival e Mano, eu queria lembrar um caso. Quando o Dorival assumiu no passado o Flamengo, o primeiro jogo dele foi aqui no Beira-Rio contra o Inter. Tomou 3, o Inter ganhou de 3-0, 3-1, jogar, não lembro, mas enfim. Aí no final do jogo, no começo do jogo, o Mano dá um abraço no Dorival e diz pra ele assim, a TV capta essa frase, né? Olha, não te preocupa que tu vai acertar esse time. Quando eu cheguei aqui, né, no caso do Inter, também tava uma bagunça. E o microfone capta isso, né? Foi um lance engraçado entre os dois, né? Eu acho que não sincerões, né? Exato, aquela coisa não era para ouvir, né? Mas enfim, a TV estava próxima ali, o
o microfone e acabou pegando. Mas eu acho que o São Paulo achou uma pepita de ouro, né? Olha o que o Corinthians gramou agora para conseguir um técnico. Eu acho que o Dorival acerta o time do São Paulo e não demora muito. O Dorival, claro, precisa de tempo e um pouquinho de peças também, né? Mas olha, domingo eu espero que tenhamos um bom jogo de futebol. Acredito que vai ter um desenho da posse de bola mesmo dessa equipe do São Paulo mais e o Inter perigoso no contra-ataque. A gente vai estar no canal 3Z desde as 3 horas e 15 minutos ao vivo. E, Magno, eu quero agradecer imensamente a presença do Leandro Beza aqui. Olha, vocês se inscrevam no canal do Beza, olha o sobrenome dele aqui embaixo. É B de bola, E de Ernesto, H de hora e S de sensacional. S de São Paulo, S de São Paulo. Eu já estou inscrito. Obrigado. Deixe seu abraço para o Leandro aí, Magno Nunes. Leandro, obrigado pela sua participação, Prazer. pela participação especial aí do David Bowie. A gente sabe que bicho dá audiência, quando aparece, então vai bombar aí, porque o pessoal vai ter bicho lá no vídeo também. Eu vou, inclusive, recortar um pedacinho para pôr na rede social e falar, tem bicho participando da transmissão. Leandro, obrigado pela participação. Tomara que ele não corra atrás do Wellington Rato, pelo amor de Deus. Leandro, obrigado pela participação, por estar aqui com a gente. Bom jogo amanhã pro Internacional. Pouquinho só, tá? Segura a onda aí para não acabar com a gente, porque a gente tá lascado. Um abraço, Leandro. E só mais uma coisa, pessoal, já agradecendo de novo a gentileza de vocês, estou sempre à disposição. Eu tenho certeza que, também referente a São Paulo, que não vai demorar a Rogério Ceni ser um dos treinadores do Inter também. Dá match com o Rogério, né, Leandro? Ele é muito respeitado aqui, sabe, Mal e Magno? Ele é um cara que é muito conceituado aqui pela gente, pelos diretores, sobretudo, do Inter. Então, eu não tenho a menor dúvida. Não sei se 1 ano, 2 anos, daqui a 3 anos, enfim, mas em algum momento o Ceni vai trabalhar aqui no Inter. Isso eu tenho convicção. Valeu, Leandrão. Obrigado. Pessoal, grande abraço para você, hein? Bom jogo. Conte conosco sempre. Da mesma forma. Obrigado. Magno Nunes, estamos aqui, grande participação do Leandro, analisando, ajudando a gente a entender esse Colorado que enfrenta o Tricolor no próximo domingo. Então, fique você com a palavra agora para fazer aquele seu apelo irresistível para quem nos assiste. Torcedor São Paulino, seguinte, precisamos da ajuda de todos na torcida contra o Internacional no domingo, certo? É um domingo antes do Dia das Mães, mas não tem problema, você já pode começar a comemorar o Dia das Mães com a gente. Que o Inter seja uma mãe pra gente e entregue o jogo ali, um jogo mais tranquilo para o São Paulo Futebol Clube. Estaremos juntos então a partir das 3h15 da tarde, com o nosso pré-jogo interativo, onde você participa, você interage, você faz com a gente a transmissão, tá certo? Repetindo, você pode participar ao vivo pelo nosso WhatsApp no 11994048391. Você pode participar ao vivo mandando um vídeo, mandando uma foto. E se você for até o estádio e quiser mandar um vídeo pra gente mostrando o clima do Morumbi, faça isso, mande pra gente, porque aqui no 3D é muito mais legal a transmissão junto com você, ok? Então, vamos juntos. Deus, sou eu, guio São Paulo pra vitória e o torcedor aqui pro 3D. Um abraço. Tchau. 3Z, Maurício Barros, Magno Nunes e você.